Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade e vamos direto para Brasília. Napoleão de Castro, como sempre, nessa quarta-feira, trazendo as informações da capital federal. Napoleão, muito boa tarde, querida, é com você. Oi, Luiz, boa tarde a você, boa tarde ao nosso telespectador. Prazer voltar de Brasília nesta quarta-feira, aqui Congresso Nacional, no acompanhamento dos principais temas. Hoje, Luiz, vamos ter a partir das 15 horas, na Esplanada dos Ministérios, uma manifestação capitaneada pelo cantor e compositor Caetano Veloso, que traz aí vários setores das áreas produtivas, rurais, principalmente dos pequenos produtores no país. É chamado Grito da Terra, em cima de projetos que estão tramitando aqui de indicação do governo federal em relação principalmente à liberação de fertilizantes e agrotóxicos nas plantações em nível de Brasil. Entendem esses que estão vindo participar dessa manifestação que há um forte índice de agressão às condições da saúde humana e da própria natureza em nível de Brasil. Está montando-se um esquema de segurança na Esplanada dos Ministérios. O Congresso deve ter a sua área restrita de acesso a partir das 14 horas, 15 horas, daqui a pouquinho. E, evidentemente, essa manifestação vai tomar conta da Esplanada dos Ministérios agora à tarde. Bastidor político aqui em Brasília, Luiz, dá conta da posse no Congresso Nacional da vereadora de nossa capital, Elisa Virgínia, do Progressista. Ela deve assumir vaga que será aberta pelo deputado federal, líder da maioria no Congresso Nacional, Aguinaldo Ribeiro. Faz parte, evidentemente, da movimentação política, prestigiando Elisa, que teve mais de 44 mil votos nas eleições passadas, ficou como primeira suplente na coligação do PP, deve assumir entre hoje e amanhã, a informação que a gente tem é essa, a vaga de deputada federal aqui no Congresso Nacional. Importante dizer também que tivemos uma ação, Luiz, ontem do Ministério do Turismo e do Governo Federal em relação ao incremento da atividade náutica no país, quer seja na área esportiva, quer seja na área profissional e também econômica, inclusive com grande destaque para o litoral paraibano na solenidade que aconteceu no Clube Naval aqui na capital brasileira. O Ministério do Turismo lançou aqui em Brasília um pacote de medidas que irá desenvolver e promover o turismo náutico no país. São ações que passam pela isenção de tributos, capacitação e reconhecimento profissional e oferta de crédito, além de melhorias na infraestrutura náutica. A solenidade no Clube Naval aqui em Brasília contou com várias autoridades. No final, em entrevista coletiva, o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, falou e a nossa reportagem colheu detalhes do trabalho que ele vem desenvolvendo nesse setor e também no incremento do turismo no país. O Brasil tem mais de 8 mil quilômetros de costa do Atlântico, mais de 1.200 ilhas. O Brasil tem mais de 35 mil quilômetros de margem de rios e lagoas. O Brasil, só de ilhas de água doce, tem mais de 30 mil ilhas de água doce, mais de 50 mil praias só no Rio Negro. Então, é uma vocação que nenhum país se compara ao nosso. É um país que não tem furacão, não tem maremoto, não tem terremoto, e que nós podemos explorar o turismo 365 dias por ano. E o mundo, no período pós-pandemia, vai querer turismo de natureza. E nenhum país é tão preservado quanto o nosso. Nenhum país tem a fauna que nós temos e tem a cultura, a gastronomia que nós temos. Então, nós somos a bola da vez no turismo. Não é à toa que nós temos mais de 140 novos hotéis de grande porte hoje sendo construídos no Brasil. Mais de 7 mil pequenos hotéis e pousadas de charme que se replicam no país todo, do Rio Grande do Sul até o Rio Negro. Ministro Gilson Machado Neto na entrevista coletiva nesse evento de ontem na capital brasileira. As informações de Brasília, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Tá aí, Napoleão, muito obrigado. Até amanhã aqui no Rede Verdade. Deputado Evásio Bezerra, deputado Jeová Campos, sentado aí na cadeira que você está agora, ontem disse que você não tinha legitimidade para dizer que bolsonaristas e petistas como ele, como a deputada Cida, Estela, estão juntos com o deputado Albert Virgulino, Cabo Gilberto, lá na Assembleia, juntos e misturados, ambos contra o governador João Azevedo.
Eu respondo ao colega Jeová dizendo que eu nem tenho legitimidade e nem quero essa legitimidade. Eu apenas tenho o direito de, como agente político, comentar o que foi matéria em vários portais e que não houve qualquer contestação, por exemplo, do deputado Jeová. Diferentemente de quando eu usei ontem a tribuna da Assembleia e fazia menção e dizia: eu vou pagar para ver, sentado numa mesa, fazendo um planejamento, Nilvan Ferreira, Valber Virgulino, Cabo Gilberto, Tovar Correia Lima, Camila Toscano e Cida, Estela e Jeová. Então, para mim, eu pagaria para ver. Eu disse que seria um casamento natimorto, era um casamento que iria dar, porque ontem eu tive, já após a minha fala, a negativa peremptória de Tovar, dizendo que essa possibilidade era zero, e também acho que o deputado Cabo Gilberto disse que essa possibilidade não existe. Mas eles só falaram quando eu fui e provoquei, quando os portais, praticamente todos aqui do nosso estado, repercutiram essa matéria, todos silenciaram. Então eu chamei o feito a ódio. Essa legitimidade eu não quero, nem quero de modo nenhum, mas tenho o direito de discutir um fato político do parlamento, que é a nossa casa, dele e minha. Você está dizendo que eles podem se espernear, mas o fato é que hoje bolsonaristas e petistas estão ali juntos na Assembleia. Então, eles tentaram se unir, não informalmente, mas até informalmente pode ser um processo natural. Eles vão votar contra o governo, eles vão atacar o governo. Aí tudo bem. Agora, sentar para fazer um planejamento, eu acho difícil e complicado e a sociedade não vai aceitar, porque divergência política é comum, é normal. Mas quando há o ataque à honra, porque quando se ataca um parlamentar e ataca a honra, Luiz, ali tem uma esposa, ali tem os filhos, ali tem o pai, tem a mãe, tem os amigos, tem uma repercussão enorme. E se de repente vocês se unem, dá a entender de que, como bem diria Luiz Otávio, os dois lados tinham razão daquilo que disseram um do outro. Agora, como é que fica a arrumação na Assembleia em relação à bancada governista daqui até, naturalmente, o final de 2022, mas principalmente até as eleições? Como é que fica essa arrumação? Hoje a gente viu o deputado Jeová Campos pedindo também aí para não ser mais liderado pelo deputado Wilson Filho e por aí vai. Qual é a rearrumação que fica na Assembleia a partir de então e o que é que você espera desses embates? A escolha dele não é muito boa, não. Eu acho que o deputado Jeová não vai ter uma escolha muito boa de escolher o líder da minoria, porque era o Wilson, é o líder da maioria, o líder da minoria é Cabo Gilberto. Então, será liderado por um bolsonarista, você está dizendo? Liderado por um bolsonarista, essa aqui é a grande verdade. Ou casa ou separa. Não vai dar para ficar no meio termo, porque tem o líder da maioria, que é o Wilson, e tem o líder da oposição, que é Cabo Gilberto. Se ele não quer o Wilson, que tem uma tendência um pouco mais à esquerda, ou a preferência política, porque o líder não pode ficar contra o candidato do governador. Eu acho que isso vale para os candidatos ao Senado, né? E para o candidato ao Senado, para o candidato a vice-governador, foi um recado curto e grosso que deu Sua Excelência o governador João Azevedo. Então, o Wilson tem que ter uma tendência mais para Lula do que para Bolsonaro. E é aquela velha história, a decisão não é minha, não é de Wilson, é do nosso companheiro, grande amigo, grande parlamentar, deputado Jeová Campos. Eu vou comentar com você sobre outro recado que o governador João Azevedo deu no Frente a Frente aqui, né? E é também saber se você concorda com essa mensagem que o governador passou. Mas antes, já que você está falando aí de casamento, aí de contrários, tem algo que está ligando e deixando em comum o deputado Valber Virgulino e o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, e o tema é retirada de máscara, derrubada da obrigatoriedade de máscara. As informações apontam que o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, e o deputado Valber Virgulino, entre outros, são favoráveis que a Paraíba já comece a discutir, como algumas capitais no Brasil e o Distrito Federal, discutir a retirada da obrigatoriedade das máscaras em locais abertos. Inclusive, a informação de hoje é que João Pessoa, prefeito Cícero Lucena, deve fazer isso no dia 18 agora de março e em Campina Grande a partir de amanhã. Você é favorável, deputado? Lá na Assembleia, como deputado, você defende que o governo possa estudar a derrubada da obrigatoriedade das máscaras aqui na Paraíba? Bem, eu respeito muito
e mantenho isso como postura e por formação, o respeito à ciência. Isso é uma matéria eminentemente técnica. Eu não poderia, seria um contrassenso de minha parte, Luiz, dizer que fui favorável à vacina porque a ciência era favorável à vacina. Ao uso da máscara, ao distanciamento, ao uso de álcool, evitar aglomeração. Não foi eu nem foi a Assembleia que inventou isso. Nós temos o direito de concordar ou não, né? Então, se a Assembleia vem concordando com a ciência, nós vamos ter que seguir assim. o mesmo rumo. Eu fiquei extremamente gratificado com os números que nós estamos tendo hoje. Reduziu-se ontem, parece 300 e poucos casos apenas, e me parece nenhuma internação ontem. O que demonstra o quê? A efetividade e a importância da vacina. Mas você acha que não está na hora de discutir retirada de máscara? Não, nós vamos ter que ouvir o que dizem os técnicos. Eu não posso dizer o que é que eu acho ou o que eu quero. Eu não vou avocar para mim essa responsabilidade. Não vou de modo algum. E vou de acordo com a ciência. Eu acho que as medidas que vem tomando São Paulo, Minas, Rio, é a gente chegar e fazer a comparação proporcional até do número de casos. O que nos conforta e nos alegra é ver, saber e acompanhar a redução e o possível controle. Tá. Deputado, para a gente fechar aqui, voltando para a política, o governador João Azevedo disse que estará de braços abertos, aceitará sim eventuais retornos de apoio e de aliança daqueles que deixaram sua base para as eleições de 2022. E aí citamos especificamente os casos da vice-governadora Lígia Feliciano e do senador veneziano Vital do Rei. Você acha que tem clima, deputado? Vai ter, se no eventual segundo turno o governador não estiver confrontando nem com o veneziano, nem com Lígia, sobretudo o senador retornar à base de João Azevedo? Eu vou aproveitar o seu retornar e retornar um pouco aqui ao início da minha fala. Quando ninguém é obrigado a seguir ninguém a vida inteira. Ora, Luiz, a gente jura nos pés do padre. Isso talvez tenha acontecido com você ou comigo, ou pelo menos comigo. Amor e fidelidade para o resto da vida. Graças a Deus comigo. E de repente você se quebra. Imagine uma aliança política. Cada cabeça é um mundo. Agora, o que é que tem que existir? É o respeito de quem sai, a quem sai. Aí eu falo, a forma como Lígia saiu, a forma como veneziano também saiu e a forma como aceitou aquilo o governador João Azevedo. Não houve tiro contra a honra de ninguém, ataque contra ninguém, desqualificação de ninguém. Você está dizendo que isso está valendo para os dois, inclusive para veneziano também, essa relação? Sem nenhuma dúvida. O veneziano foi um companheiro importante, eu sempre disse isso. Percorreu toda a Paraíba com o João, teve ali aquela aproximação com o Romero, aquela sinalização que azedou um pouco a relação, perfeitamente normal, porque a vida é feita de escolhas. Você faz uma escolha, tem que fazer. Nessa escolha você tanto acerta como erra. Isso é uma coisa infalível. Isso tem que ocorrer. Todos os dias nós fazemos opções. Luiz Torres fez a opção de me convidar hoje para aqui. Eu fico lisonjeado, alegre e feliz. Tá aí. Deputado Evásio Bezerra, a gente também que fica agradecido pela sua presença aqui, naturalmente pela sua clareza nas respostas. Muito obrigado, boa sorte na caminhada. Obrigado a você, Luiz. Meu abraço a todos que fazem o Sistema Arapuã de Comunicação, principalmente ao grande comandante dessa nave, João Gregório. Tá aí. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.